Comecei a escrever em 2005, de fato, e o primeiro texto eu não finalizei, pretendo finalizar. Ele ficou com mais ou menos 35 páginas, é para público adulto, jovem adulto, e eu quero fazer uma trilogia. A arte, eu descobri que ela que move o mundo. Então, essa sensibilidade a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Sempre a arte me chamou atenção, seja ela artes plásticas, o próprio cinema. O livro me chamou atenção mais tarde. Mais tarde, assim, depois de 20 anos que eu comecei a ler. Mas antes, as artes eu parava para ver. Cristino é o nome que o meu pai tinha um irmão que ele resolveu dar esse nome. Ele fez uma viagem e depois que se separaram ele nunca mais teve notícia desse irmão e provavelmente deve ter morrido. Mas o Wapixana é porque eu pertenço ao povo. Eu pertenço ao povo Wapixana. É o povo, sangue do povo, sabe? E isso é como faz parte da identidade, não é só o nome artístico, mas é uma afirmação, porque a gente vê que os indígenas ainda são muito discriminados. Há um racismo tremendo nesse país que as pessoas escondem. Tem melhorado, mas a gente vê que isso é muito pesado. A baixa estima é muito alta entre os povos indígenas. Então, foi pela arte. A arte me deu essa liberdade, me deu essa visão de mundo. Foi a arte que me projetou. Foi só por meio da arte que eu consegui ter o momento da palavra, de poder falar. Foi a arte que me deu voz para o mundo. Então começou com música, com violão. Depois eu entrei nessa parte de escrita, estudei cinema, então tudo isso fui para fora. Então sempre a arte é que foi o meu abrigo, que sempre foi a minha voz de fato, né? Foi pela arte que eu consegui atravessar o Atlântico. Ao contrário do que as pessoas acham, a cultura ela sempre está em constante movimento. E o indígena não é diferente. Nós temos contato mais de 300 anos. Antes vivíamos de uma forma, antes a gente não tinha ferramenta, não tinha arma. Passamos a possuir armas, passamos a dominar muitas tecnologias. E tecnologias, ao contrário do que as pessoas também pensam, não está se tratando de informática, é o modo de você fazer algo. E a gente vai acrescentando, uma cultura vai acrescentando dentro da outra as tecnologias de outras. Aquilo que é bom, você vai se apropriando e às vezes se torna melhor naquilo. E eu tive a possibilidade de aprender violão, a oportunidade de aprender violão, de poder escrever, de poder ler, de poder estudar cinema. Tive a oportunidade de ter contato com muita gente e pegar essas experiências, né? E tudo que está no mundo está disponível para todas as culturas. Então você se apropria. O fato de a gente escrever e publicar uma história não significa que nós estamos mudando tudo aquilo, não. Não estamos mudando nada. A história é uma mesma história, com começo, meio e fim. Um exemplo, A Onça e o Fogo, que publiquei em 2009, que é a ilustração do Elton Faustino. A Onça e o Fogo, a história é: a onça bebeu, brigou um certo dia brigou com o fogo e o fogo pintou ela. Essa é a história. Resumidamente é isso. Como eu conto essa história, eu posso colocá-la desse tamanho, como eu coloquei agora, e fazer com 1 quilômetro.
o modo de contar, mas a essência da história não se perde. E quando você publica num livro, ela passa, as pessoas passam a ter acesso. O livro vai muito mais longe do que a oralidade. A oralidade ela fica um pouco presa, ela fica resumida para um público resumido. Mas o livro não. O livro tanto fica para o povo, como registro até, como uma revitalização, ou um resgate da própria história, como o mundo tem acesso, o mundo tem acesso ao livro. E isso você tem uma dimensão muito grande. Então, se apropriar de uma tecnologia, de uma outra cultura, é necessário. A gente não, a grande parte dos indígenas que moram perto da cidade tem celular. Deixa de ser? Se eu estive na Europa agora, eu vou deixar de ser Wapchana ou brasileiro? Nunca. Ah, porque me visto bem, falo bem, isso me muda alguma coisa? Não. Não muda, o sangue está aqui. Vai ser sempre isso. Então não importa a tecnologia que eu utilizo do outro. O importante é como eu utilizo. Não existe povo aculturado, não tem isso. Tem povo que trocam informações, que trocam tecnologias. E isso sim. Mas todo povo tem sua cultura e deve ser respeitado como tal. Aqueles que preferem ficar na sua comunidade, com seu povo, permanecer plantando, beleza. Aquele que prefere ficar lá na cidade grande, em São Paulo, uma cidade, é o teu direito. Nós temos aqui a Onça e o Fogo, foi o primeiro, que é ilustração de Elton Faustino, que mora aqui. Inclusive fizemos um outro livro, que é o Cão e o Curumim, para um edital do governo federal. Uns sapatos trocados que atravessou o mundo. O ano passado foi para Salão de Frankfurt, na Alemanha, o maior salão do livro do mundo. Foi pelo catálogo da editora. A editora estava com stand lá. Esse ano ele foi feito uma tradução para francês e feito uma homenagem ao autor no espaço Kreuzberg, que é um espaço cultural em Paris, onde o Picasso com a turma dele se reuniam, discutiam coisas. Então foi um privilégio. E lá ainda em março, no Salão de Paris, eu soube a notícia de que ele foi selecionado para o catálogo de Bolonha. Bolonha tem a maior feira do livro infantil e juvenil do mundo. Bolonha é Itália. E o Brasil foi o país homenageado, tanto lá quanto no Salão de Paris. E a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil faz a seleção dos melhores da literatura infantil e juvenil de 2014, que foi nesse caso, para representar a literatura brasileira nessa área no Salão de Bolonha. Então, Sapatos Trocados entrou nesse catálogo. Então, ele está entre os melhores da literatura infantil e juvenil do Brasil de 2014, que eu acho que não passam de 100 dos que foram. E esteve no salão, dentro do stand, durante o salão. E a Oncinha Lili saiu no final de dezembro, com o ano 2014, que é para uma idade de 2 a 5 anos mais ou menos. Eu faço muito trabalho em escolas e as crianças, quando a gente vai falar sobre animais, elas remetem os animais da Ásia, da África. Pô, e os animais brasileiros? Eu vou contar a história da onça e do fogo, aí eu falo qual é o animal maior que nós temos aqui. Aí eles falam leão, girafa e tal. Aí eu estou me referindo à anta, eu tenho que explicar. Então eu resolvi escrever a Oncinha Lili, para que ela se apresenta, ela interage, ela quer ter um contato com a criança, né? Ela pergunta, ela se identifica, oi, quem está aí? E aí ela vai apresentando, ela se apresenta,
apresenta o lugar dela, apresenta o que ela gosta de fazer, apresenta os pais, os irmãos, os avós, alimenta e depois de uma jornada dessa, dorme, né? Então eu fiz para essa idade para a gente fortalecer essa identidade sobre os animais brasileiros. E claro, tem livros chamado A Boca da Noite, que é ilustrado pela Graça Lima. Não adianta eu escrever tudo isso se isso aqui não chega no público, não chega no... E claro, você tem que preparar um público leitor. E aí, aqui em Boa Vista, a gente sente que você vai numa biblioteca, a biblioteca está vazia, está faltando algum trabalho de formação para leitores, né? Está faltando mediadores de leitura para fazer esse trabalho. E esses mediadores de leitura precisam ser preparados para isso. Os bibliotecários têm que sair dessa de ficar na mesa só catalogando e colocando o livro na prateleira. Não é essa a missão. A gente precisa de um país leitor, de um lugar aprazível para se ler. E o Brasil hoje tem 1,7 que lê. É muito pequeno. Ou seja, 98,3 não lê nada. Como é que a gente vai ter um país melhor sem essa corrupção maldita aí, se a gente tem um povo cego, povo que não fala, povo que está preso, está só naquilo, só na TV, sai disso. E o livro, Jesus salva, mas o livro também. A arte de fato move o mundo, mas a arte ela só ganha vida a partir dos artistas. E o sonho de qualquer artista é quando a sua obra chega ao público. E essa arte só pode chegar a partir de uma mobilização. Essa mobilização, ela não só depende do poder público, mas ela depende muito do próprio artista, do querer do artista. Seja que arte for, ela tem que chegar. E nós somos os responsáveis em pressionar o poder público, para que o poder público assuma o papel e os nossos impostos possam ser validados a partir de execuções de eventos que são feitos, fazendo com que essas artes cheguem até o grande público. E o grande público hoje, aqui em Boa Vista, não está no Palácio da Cultura. O grande público hoje estão nas praças ou estão nos shoppings. Então, se temos que fazer algo nesse sentido, se não temos que fazer, temos que levar até onde o povo está. Enquanto não houver isso, vai ficar uma exposição aqui no Palácio da Cultura e ninguém vai vir. Vai vir só os autores, só os interessados. Mas o autor sem o leitor ou o espectador não vive. Um dá vida ao outro. E se um dá vida ao outro, a gente tem que chegar. O autor inspira e o espectador respira, né? Assim a nossa arte vive.